Bom, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Que o nosso amado Mestre Jesus nos envolva nas suas vibrações de paz, de serenidade, né? Nos dando assim o discernimento, nos dando assim a condição de acolher no coração um ensinamento que parte do coração augusto dele para nos iluminar, nos esclarecer na nossa caminhada, né? Como a nossa irmã falou, a gente vai estudar nessa noite. Está lá no capítulo 15 do Evangelho, capítulo 15, que é fora da caridade, não há salvação. E é aquela parte que Jesus fala, que né, cada vez que você auxilia, que você ampara, que você alimenta, que você cuida, um desses pequeninos, como ele diz, né, pequeninos não crianças, né, mas pequeninos às vezes na escala social, pequeninos né, porque são invisíveis na sociedade. Jesus fala que cada vez que a gente faz isso a um desses pequeninos, é a ele mesmo que a gente faz. Então, assim, é uma passagem muito, sabe, que desperta na gente assim, uma curiosidade, desperta assim, um pensamento, porque tem muitos símbolos, tem, assim, é quase que enigmática, é porque essa passagem, ela está na que é chamado sermão profético. Né? No Evangelho de Mateus, está registrado, no de Lucas e de Marcos. Como no Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec colocou lá o de Mateus, nós vamos seguir, né, nos guiando pelo registro do evangelista Mateus, que realmente é um registro mais coeso, mais completo, com mais detalhes. Porque a gente vai falar dessa parte, mas para compreender todos os símbolos, tem a questão central da caridade. Mas tem umas questões, né, nós vamos falar dessa questão central logo mais. Mas tem umas questões acessórias que são bem importantes da gente compreender, porque senão a gente lê e fica só como uma leitura, porque começa assim, olha. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentará no trono de sua glória. São símbolos muito profundos que, se a gente não tomar cuidado, a gente leva para o lado do misticismo. A gente, sabe, a gente não dá ali a consideração e o peso que tem. Por isso a gente precisa retroceder um pouquinho nesse sermão profético, que é, como os estudiosos, como né, o próprio Haroldo Dutra Dias, que fez a tradução né, do Evangelho, chamou esse trecho também. Né? Então nós vamos dar uma olhadinha nesse sermão profético, né, em alguns aspectos só, né, porque é claro que a gente não tem a pretensão de exaurir o tema, até pela limitação do tempo, mas principalmente da limitação de capacidade minha, porque é realmente muito complexo, é realmente assim, a gente precisa ter um olhar assim mais... expandir assim, o nosso olhar espiritual para compreender a essência do que Jesus está ensinando ali. Porque tem né, esse peso que Jesus coloca, ó, você fazendo esses pequenos, está fazendo a mim mesmo. Tem um peso enorme isso. Pensa bem uma pessoa assim, comum, falando, não, você fez para ele, está fazendo para mim. Tem um peso. Agora imagina um Chico Xavier falando, ah, você fez para ele lá, você está fazendo para mim. Né, já é outra dimensão do peso. Agora você imagina um Emmanuel, Allan Kardec falando, ah, você fez aí os pequenininhos, já como se estivesse fazendo a mim. Aqui é o Cristo, né? Nosso mestre amado falando, você está fazendo, o que você fez lá, você está fazendo a mim. Então tem uma dimensão assim, Jesus usa a personalidade crística dele para chamar a atenção da gente da importância disso que ele está dizendo. Ele traz esse peso do ensinamento para a figura dele próprio. Então é muito, muito importante a gente prestar atenção nesse peso que tem esse ensinamento. Né? Um outro destaque que a gente precisa fazer é, se nós vamos falando, onde que está né, essa fala de Jesus? Está no sermão profético que o Evangelho, cada vez que a gente visita o Evangelho, sabe, irmã, pela leitura, ou porque a gente escuta, a gente tem algo a absorver. A gente não pode ter a ilusão e a imaturidade espiritual de achar que, não, eu já ouvi essa passagem muitas vezes, isso aí eu já sei de cor, salteado. Não é assim, o filósofo grego Erasto, é pré-socrático esse filósofo, né, morava em Éfeso, e ele falou assim, uma frase que é muito conhecida, assim, que nenhum homem atravessa o mesmo rio duas vezes. Ele não se banha no rio duas vezes. A gente pensa assim, mas como que não, né? É só ir lá e mergulhar no rio de novo. Não, porque ele fala, a outra vez que você voltar nesse rio, você não é o mesmo, e o rio também não é o mesmo.
Porque a cada momento a gente está aprendendo, a gente está dilatando as nossas percepções, o nosso modo de olhar a vida. Assim é com o Evangelho também, a gente sempre vai ter mais a absorver conforme a gente crescer em entendimento, conforme a gente crescer em humildade, crescer assim espiritualmente na escala evolutiva, a gente vai ter condições de receber, assimilar, sedimentar no nosso ser essas lições do Cristo. Esse sermão profético, né, ele está no capítulo 24 de Mateus, que é o evangelista que a gente vai se fixar nele, né? Mas antes disso tem uns eventos importantes, bem importantes, porque Jesus antes disso tem uma sequência bem bacana, que dali vai depois até a crucificação. Mas antes desse sermão profético, Jesus fala à multidão, depois ele fala em particular com os discípulos, depois ele volta a falar com a multidão e com os escribas e fariseus, né? Inclusive no capítulo 22 ali, a grande maioria das passagens ali são dos escribas e fariseus, e eles faziam de tudo para ficar tentando colocar Jesus numa má situação, tentando irritá-lo, tentando fazer perguntas capciosas. É ali nesse capítulo 22 que está o dai a César o que é de César, onde os escribas e fariseus foram perguntar para Jesus, é lícito pagar o imposto ou não? O que eles queriam? Jesus fala que, né, o imposto pagava aos invasores romanos, né? Se Jesus fala assim, não tem que pagar o imposto, não, ele ia ficar ruim com o governo romano lá, os dominadores romanos. Agora você fala, sim, tem que pagar o imposto, né, a gente tem que cumprir as leis, aí ele ia ficar ruim com os judeus que odiavam pagar o imposto. Só que ele dá aquela resposta transcendental, né, César, o que é de César, paga o imposto, e a Deus você dá o que é de Deus, né? Então o capítulo 22 todo é os escribas e os fariseus, né, tentando ali tirar Jesus do sério, vamos dizer assim, né? Ali também tem aquela passagem do mandamento maior, que vieram perguntar para Jesus, qual o maior mandamento da lei? Eles não queriam saber qual o maior mandamento da lei. Eles queriam que Jesus falasse, né, dos 10 mandamentos, que ele falasse um que fosse mais importante, para dizer que ele estava renegando os outros 9. Só que Jesus dá aquela resposta que já era um consenso entre os próprios estudiosos do judaísmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não era uma resposta dele, era um consenso dos estudiosos judaicos, né? Resumindo assim as escrituras, né? A Torá, nesse mandamento. Então, nesse capítulo 22 acontece isso, aí no capítulo 23 Jesus, sabe, ele vai falar dos escribas e dos fariseus, fazendo assim críticas, fazendo assim duras aos escribas e fariseus, usando mesmo de energia assim na fala dele. É um trecho onde é conhecido os 7 ais, né? Porque ele fala assim, ai de vós, escribas e fariseus, ele relata 7 condições assim, que ele lamenta aquela posição daquele religioso. Só que a gente poderia pensar assim, bom, ainda bem que eu não sou escriba nem fariseu, né? Não estou fora desses ais, não, mas é aí que a gente precisa ter o cuidado de dilatar a nossa mente, a nossa percepção. Jesus está falando de todos os religiosos, de todos aqueles que têm o conhecimento, né, das verdades espirituais, seja do Evangelho, ou de outras religiões também, de outras correntes filosóficas que conhecem o caminho, mas se atêm à questão imediata e material, né, que menosprezam o cunho superior do ensinamento para ficar ali só com a forma, com o imediato, com o poder terreno. Isso pode acontecer com todos os religiosos, inclusive com a gente, né, no meio espírita, quando a gente coloca mais as questões exterior a gente como importante. Porque, tudo bem, eu venho numa reunião, né, eu assisto a palestra, ou eu dou a palestra, eu recebo o passe ali depois, ou aplico o passe, participo das reuniões de entrega de cestas básicas, de assistência social, confecção de enxovais, né? Mas aquilo tem que realmente entrar em mim. Aquilo ali tem que ter realmente um propósito íntimo de desejar o bem, de estar buscando um bem que de fato eu quero entregar ao outro, né? Eu não quero apenas estar cumprindo uma espécie de um ritual onde eu estou bem com a minha própria consciência, onde eu quero que os benfeitores me vejam trabalhando. Não, tem que ser algo interiorizado, porque senão a gente cai na hipocrisia dos fariseus e dos escribas, que Jesus tanto critica. Então, quando Jesus fala escribas e fariseus, vamos pensar, são todos religiosos. Religiosos nesse sentido de ter algum conhecimento
ter algum contato com as verdades espirituais, né? Então, somos todos nós, quando Jesus fala escribas e fariseus. E desses 7 A's eu queria destacar um que é bem importante. Todos são importantes, é claro, mas esse eu queria destacar, que é quando ele fala assim, ó, capítulo 23, versículo 23, né, de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e deixai as partes mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé de lado. Jesus está criticando exatamente esse aspecto material, né, a formalidade. Ah, não, tem que cumprir aqui as regras aqui. Mas a principal regra é aquela do coração, que manda a gente amar o próximo, fazer o outro que a gente gostaria que o outro nos fizesse, caminhar sempre para o perdão. Esse é o mais importante. É interessante que ele usa aqui, né, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, né, que são temperos, condimentos, né? Mas não é assim por acaso que Jesus usa as palavras, né? A gente olha no Evangelho, no Livro dos Espíritos, das leis morais, a 10ª lei é a lei de amor, justiça e caridade. E lá os Espíritos comentam que essa lei de amor, justiça e caridade é uma só. Não é uma lei de amor, uma de justiça e uma de caridade. É uma só. Lei de amor, justiça e caridade. Ou seja, em tudo eu tenho que temperar com esses 3 aspectos. Amor, justiça e caridade. Porque às vezes a gente quer ser muito justo, né? A gente acha que está sendo justo quando aponta o dedo para o outro julgando. Não, estou sendo justo. Fez, eu aponto o erro mesmo. E cadê a caridade? E cadê o amor? Né? E a gente vê a relação entre o Livro dos Espíritos e a passagem do Evangelho. Né? Lá a lei de amor, justiça e caridade. Aqui Jesus fala a justiça, a misericórdia e a fé. Completamente dá para traçar o paralelo ali. Né? Então, esse sermão profético foi precedido desses eventos. Isso assim é bem importante, porque a gente vai ver que Jesus vai entrar num assunto aqui específico. Né? O sermão fala profético porque Jesus está prevendo situações que vão acontecer no planeta. Ele já, de antemão, já digo aqui a vocês, ele está falando de transição planetária. Ele está falando da transformação do planeta aqui, como a gente estuda na doutrina espírita, de planeta de provas e expiações, passando para um outro patamar, um mundo de regeneração, onde as dores, né, as provas já vão ter um papel muito menor nessa caminhada evolutiva nossa. Então ele está falando dessa transição. E lá no capítulo 24, a gente vai só destacar uns aspectos, pessoal, bem rapidinho. Começa assim, ó. Jesus, tendo saído do templo, onde ocorreram muitos desses eventos relatados, né, nos capítulos anteriores, né, ele estava partindo quando se aproximaram deles os discípulos para lhe mostrar as edificações do templo. O templo de Jerusalém era uma coisa maravilhosa, era uma coisa gigantesca, né? Ele foi construído por Salomão, depois foi destruído lá por Nabucodonosor 500 anos antes, foi reconstruído por Herodes, então era uma coisa magnífica, era enorme, tudo de luxo, né? E os apóstolos saindo lá foram mostrar para Jesus, olha mestre, olha que coisa bonita, né? Eles admirados, maravilhados com aquela construção de pedra. O que Jesus fala para eles? Em resposta lhes disse Jesus, não vedes tudo isso? Eu falo, vocês estão vendo, né? Amém, vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra que não será derrubada. Amém, amém tem um sentido aqui, a gente usa muito na prece, no sentido de assim seja, é isso mesmo, assim seja, mas tem outros sentidos também que Jesus usava de uma forma diferente. O amém tanto que em algumas traduções está em verdade vos digo, né? Ou amém. Em verdade vos digo, quando Jesus fala isso, vocês veem isso no Evangelho, vocês prestam atenção. Jesus está falando de algo muito importante. Ele está falando de uma lei universal, ele está falando de algo transcendente. Quando ele vai conversar lá com Nicodemos, né? Nicodemos foi perguntar para Jesus umas coisas, né? Jesus falando para ele da reencarnação, falando, olha, você não vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos fica admirado, Jesus fala, em verdade vos digo, e ele até repete, em verdade vos digo, em algumas traduções, amém, amém, eu vos digo. Eu só falo do que eu tenho conhecimento, falando para Nicodemos, naquele trecho sobre reencarnação, ou seja, um ponto importantíssimo. Então, quando tem esse amém, ou em verdade vos digo, Jesus está... Olha, presta atenção, pessoal. Presta atenção. Ele está falando para cada um de nós, né, seus irmãozinhos menores que nós somos, né? É importante esse trecho aqui do ensinamento, né?
Digo-vos que não será deixada pedra sobre pedra, que não será derrubado. Ele estava falando do templo, e de fato o templo foi derrubado pelo general Tito no ano 70. Menos de 40 anos depois desse evento, não sobrou nada do templo. Sobrou o quê? O que tem lá em Jerusalém até hoje, o Muro das Lamentações, que era só um muro de arrimo que fazia parte lá do antigo templo de Salomão, e que é venerado lá pelos religiosos e tal. Foi a única coisa que sobrou. Jesus estava fazendo uma previsão ali do templo, mas na verdade ele está falando da transitoriedade material de tudo. Tudo. Tudo aqui da matéria, relativo à matéria, é transitório, é temporário. Emmanuel tem uma frase, ele diz assim, né? Tudo que os olhos humanos veem e podem contemplar está morto ou vai morrer. A gente precisa fazer essa diferenciação do material e do espiritual. Nós somos seres imortais, criados por Deus. Estamos transitoriamente, nesse instante, aqui na matéria, numa reencarnação muito importante, mas isso aqui é uma etapa. Isso aqui é um momento. E muitas vezes a gente se baseia a nossa vida inteira, o quê? Em torno da matéria, em torno dos círculos assim que estão, né, que são exclusivamente ligados à reencarnação. Por isso, para a gente é tão difícil ainda quando a desencarnação chega na nossa casa, na nossa família, a gente sofre, a gente desespera, a gente pensa, nossa, mas por quê? A gente ainda está extremamente preso a esses laços mais materializados. Jesus está falando, olha, isso é transitório mesmo. Né? A dor que eu sinto, a prova enorme que eu estou passando, ela vai terminar, ela vai passar. Quando a gente está vivendo a dor, parece que aquilo ali não tem fim. Parece que a gente está entrando num buraco assim. Não é assim. Né? Quando a gente olha no horizonte, assim, só vê tempestade, só vê notícias de guerra, como é na atualidade, né? Notícia de guerra, ameaça nuclear. Não vamos esquecer que no horizonte também é onde o sol nasce do novo dia. Né? A gente precisa dilatar essa nossa percepção para a gente não desanimar, para a gente, saber enfrentar esses desafios da vida aqui. Então, quando Jesus fala que não vai ficar só pedra sobre pedra, ele não está querendo desanimar ninguém, não. Ele está tentando elevar aqui o nosso padrão de percepção, de apreensão das situações, para além da matéria, que é o que realmente importa. Né? Aí ele continua aqui, ao assentar-se no Monte das Oliveiras, isso no versículo 3, aproximaram-se deles os discípulos, em particular, agora nesse momento em particular, né, só ele e os discípulos, dizendo, Senhor, quando essas coisas acontecerão, Jesus vai falar que vai acabar tudo, que vai ser, né? Não? E qual será o sinal da sua vinda e a consumação da era? Consumação da era. A gente já viu muito no cinema, né? Muito filme a respeito do fim do mundo. Né? Quem não é assim tão jovenzinho sabe, né? Quando se aproximou o ano 2000, todo mundo fala, nossa, ano 2000 vai o mundo acabar, a previsão lá de Nostradamus, 1000 chegará, 2000 não passará, todo mundo, né? Aí criar aqueles filmes, aquelas cenas, aquele terror. Depois foi 2012, a profecia maia, né? Do relógio, não sei das quantas, que o mundo ia acabar. Depois era 2019. Então, essa interpretação equivocada das palavras de Jesus, desse simbolismo, achando que quando ele fala aqui, ó, consumação da era, está falando, é um ciclo que se fecha. O ciclo, no caso nosso aqui do planeta, é um ciclo de expiação e prova. Esse ciclo que vai se fechar, que vai se encerrar. Né? E continua aqui assim, olha. Em resposta, Jesus disse, perguntar, quando que vai acontecer essas coisas tudo? Quando que vai acabar essas coisas material tudo? Né? Vede que ninguém vos engane, Jesus respondendo para ele. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E estareis na iminência de ouvir guerra e relatos de guerra. E não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas isso não é o fim. Eles entenderam que era o fim, né, do planeta, como Hollywood vê, como a gente vê em imagens. Jesus fala, não, é o fim de uma era, é o fim de um tempo específico, né, onde a humanidade vai passar por um novo patamar de compreensão, um novo patamar de crescimento espiritual. Né? Aí a gente se adianta aqui, porque, né, o relógio corre,
né? Vamos no objeto nosso do estudo da noite de hoje, né, que é a continuação desse sermão profético, mas a parte final dele, né? É onde Jesus fala, né? Quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória e com todos os anjos com ele, então assentará sobre o trono de sua glória. Lembra que nós falamos no começo, né? Parece tão enigmático, tão místico. Jesus está falando dessa transição planetária. Essa volta dele aqui, que muitas religiões interpretam como a volta de Jesus, né? A gente vive vendo por aí, Jesus voltará, Jesus está voltando. É numa interpretação aqui que o próprio Cristo vai reencarnar de novo. Não é isso que ele diz, né? Ele vai enviar o Consolador prometido, que vai relembrar o que ele tem ensinado, né? E esclarecer tudo, retirar o véu da letra. É disso que ele está falando. Nesse momento, que ele fala aqui, olha, e se assentará sobre o trono de sua glória, é quando o Evangelho estiver estabelecido na terra, em todos os corações, né? Por que não vai precisar mais de provas e expiações? Porque eu não estou causando mais dor nos outros. A dor que eu recebo hoje foi uma dor que eu plantei, né? Eu plantei pela minha ação objetiva ou pela minha inação, pela minha inércia, por me acomodar em determinadas posições onde a lei do progresso precisa me empurrar adiante. Nesse ponto aqui, isso já não será preciso. É onde o Evangelho de Jesus vai estar de uma forma mais ampla, reinando nos corações. Mas continua, né? Vamos ver o que Jesus fala aqui, ó. Então serão reunidos diante dele todas as nações. Está falando desse momento, né? Usando um simbolismo muito forte, né, pessoal? Vamos extrair o ensinamento da letra, né? Não vamos pegar literalmente, né? Jesus falando, estarão reunidos diante dele todas as nações e separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à direita e os bodes à sua esquerda. Ovelha, bode? Por que Jesus usa esses símbolos, né? Essas metáforas, na verdade, né? Jesus se refere muito ao rebanho dele, o rebanho de ovelhas, né? A ovelha, ela tem um sentimento mais comunitário. As ovelhas se dão bem no grupo, onde uma vai, todas vão. Quem nunca viu um vídeo na internet, uma ovelhinha passa na ponte, todos vão atrás. Elas têm esse sentimento gregário. Elas não têm essa coisa individualista que o bode tem. O bode, apesar de ser um animal muito parecido lá, o bode ele é individualista, né? Junta mais bodes, vão começar a brigar ali, dar cabeçada, vão disputar território. Jesus está falando dessa divisão, assim, daqueles que já deixaram esse aspecto mais embrutecido, mais materialista, mais possessivo, mais egoísta mesmo, e está partindo para uma compreensão mais fraterna de tudo. São as ovelhas, né? Onde vai separar umas, né, de um lado e outras dos outros. É a transição planetária. Essa transição planetária, ela dá uma forma gradual, ela já está acontecendo, né? É que a gente, na nossa percepção assim meio enviesada, a gente só olha muito para a dor, para a sombra, para o problema, para a questão da guerra. A gente não olha, né, a quantidade de pessoas que saem de casa às 7 horas da manhã para trabalhar, para cumprir seus deveres, respeitando o próximo, que é a imensa maioria. Porque o mal ainda tem um destaque para nós. Você abre sua rede social, você abre ali um site de notícias, onde você... Como que fica seu coração ali? Como que fica seu coração? Jesus antes falou assim, olha, porque a iniquidade abundará, o amor de muitos esfriará. Então a gente vê aparentemente a injustiça crescendo, né? Problemas políticos, né? No Brasil, no mundo, né? País invadindo o país. Como que fica nosso coração? Eu renovo a esperança, eu renovo a confiança em Deus, confiança em Jesus, o nosso mestre, porque Jesus está no comando, pessoal. Jesus está no leme aqui dessa embarcação terrestre. Né? Não dá para perder isso de vista, porque às vezes a gente ouve a pessoa falando assim, nossa, a coisa está tão complicada nesse mundo, tinha que resetar, começar tudo de novo. É essa nossa visão, né, bem imediatista, assim, onde não deu certo, vamos começar de novo. Não, as coisas estão seguindo um propósito, assim, que é claro que nos escapa a compreensão. Né? Nós, pequenininhos do jeito que nós somos, nós não vamos, nesse momento do nosso patamar evolutivo, compreender tudo.
mas podemos compreender a bondade, a justiça e a misericórdia divina que está no comando de tudo e está seguindo uma programação onde tudo tem a sua razão de ser. As dores acontecem, as provas, até mesmo guerras, né? Catástrofes, tudo tem a sua razão de ser. Está lá no livro dos Espíritos, a lei de destruição, que na verdade, no fundo, é o quê? Auxiliando o progresso mais rápido da própria humanidade. Né? Aí Jesus, né? Aqui a gente entra no cerne do ensinamento do Cristo. Né? Ele falou que você vai separar os ovelhas dos bodes e tal. Né? Aí ele diz, pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestiste. Estive enfermo e me visitaste. Estava na prisão e viestes a mim. Então os justos responderão, Senhor, quando foi que nós fizemos essas coisas? É interessante porque o justo aqui está simbolizando aquela pessoa que já conquistou esse patamar espiritual mais elevado. Né? Ele mesmo não sabe que está fazendo bem. Ele não está preocupado com o retorno a ele. As ações que ele alimentou, que ele descedentou, que ele vestiu aquele que estava precisando, que ele visitou o preso, ele não fez esperando para ele mesmo. Era porque ele via como um irmão. Por isso ele nem percebeu, mas quando foi que nós fizemos isso? Aí Jesus, né, em resposta, né, vos digo, o rei dirá, amém, vos digo, que na medida que fizeste a um destes meus irmãos mais pequeninos, é a mim mesmo que fizeste. Onde Jesus coloca, né, como falamos, esse peso da figura crística, né, do nosso governador espiritual da Terra nessas ações que parecem bobas, né? Porque aqui fala, tive fome, deste comer, tive sede. São aspectos materiais, e que sim, que tem um valor, que, né, tá com fome, vamos lá levar uma cesta básica, né? Tá com sede ali, vamos dar água, de repente é um animalzinho que está com sede ali, é uma ação bem bacana, né? O pessoal coloca os vasilhos de água para os animais ali, isso tem valor, são os irmãos nossos menores da criação, né? Visitar um preso, né, no presídio, um enfermo, é claro que Jesus está falando disso também, mas não vamos esquecer dos símbolos. Jesus está usando aqui uma fala altamente simbólica, então tem um aspecto literal, né, da fome. Está com fome? Vamos dar alimento. Está com sede? Vamos dar água. Mas essa fome, será que às vezes é só do alimento físico? É só essa fome que a gente tem? Não. Às vezes a pessoa tem uma fome, por exemplo, de conhecimento e ela não sabe ler ou não tem a condição de ler direito. Eu vou lá saciar a fome dela por conhecimento, por compreensão, lendo para ela. Olha como que a gente leva isso de uma dimensão material para uma dimensão espiritual, porque é muito mais fácil você dar um prato de comida do que você pegar e tirar meia hora para você ler com uma pessoa, explicar um texto. Né? Então tive sede e me deste de beber. Essa sede aqui, o corpo humano, isso aí né, a ciência afirma isso pra gente, o corpo humano é formado de 70% de água. Ou seja, está dizendo que é um elemento vital, importante do corpo, a água. Então essa água que oferece aqui é uma água, né, do ânima, né, ânima é a alma, né, é o nosso ser intrínseco, né, é aquilo que alimenta o ser espiritual. Então é aquele momento que eu ofereço algo transcendente para a pessoa. Vou oferecer a água, mas tem algo muito mais profundo para oferecer. Jesus falou disso no encontro dele com a samaritana, no poço, lá da Samaria. Os samaritanos ficavam cuidando do poço, né, do poço de água. A água era um bem valioso, né? Então não era todo mundo que podia beber a água, ela ficava lá tomando conta do poço. E Jesus chega para beber água e ela fala, mas não, você quer água? Aí Jesus responde para ela, não, eu tenho a água da vida para te dar. Quem bebe da água que eu ofereço nunca mais tem sede. Jesus está falando dessa água que descedenta a alma, que alimenta de esperança, que realmente coloca ali, como Jesus falou, nunca mais vai ter sede. Jesus oferece essa água para todos nós, né? A gente precisa ingeri-la, a gente precisa assimilá-la, né? É como remédio, né? Eu estou doente, o médico vai lá, passa a receita, eu compro o remédio, mas adianta eu ficar segurando o remédio na mão? Eu tenho que ingerir o remédio, eu tenho que fazer a minha parte. Então Jesus oferece essa água viva, e aqui, né, tive fome e deste de beber. Ele diz que a gente precisa oferecer essa água também. Aquele que está em desalento, aquele que está desanimado, né? Eu não posso lá oferecer uma água
né? Às vezes da minha companhia, às vezes de escutar a pessoa. Quem nunca viveu isso, às vezes está ocupado com suas coisas do dia a dia, de trabalho, e liga lá um parente, né? Hoje em dia está até menos comum essa questão de ligação, mas quando chega aquele áudio de 5 minutos do parente, você vai, nossa senhora, eu não vou ouvir isso aqui não. Às vezes aquela pessoa está no momento que ela precisa ser ouvida. Às vezes só dela ouvir e depois você responder de uma forma que ela entende que você de fato ouviu o áudio dela, você está oferecendo a água dela. O problema dela continua da mesma dimensão, mas ela de alguma forma está aliviada. De alguma forma ela está dessedentada. Adivinha quem que ofereceu a água? Você. E Jesus fala, né, você ofereceu a água? É o mestre que está oferecendo essa água. Então a gente tem no nosso dia a dia, na nossa vivência, todas essas oportunidades de estar oferecendo ao Cristo cada uma dessas coisas. Alguém aqui negaria um copo d'água para Jesus? Jesus estivesse doente, ia deixar de visitar, né? Quem sabe, vou te dar um passe aqui em Jesus, né? Na nossa prepotência, assim, a gente tem essa vontade, né? Então, esses aspectos materiais que Jesus fala aqui, a gente precisa levar. Estive preso e foste me visitar. Quantas vezes a gente está enclausurado nos nossos pensamentos sombrios? A gente está preso na nossa mágoa. A gente está ali vivendo um círculo de repetição alimentado por mim mesmo. Por quê? Porque eu fico lembrando aquela vez em 2004, quando não sei quem fez aquilo comigo. Eu estou preso ali. E de repente vem alguém me visitar, me tirar desse cárcere que eu criei para mim mesmo. Está visitando o presidiário que eu me tornei de mim mesmo, né? O enfermo. Estava enfermo, foste me visitar. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Os casos diagnosticados são uma parcela pequena. De uma forma geral, assim, de uma forma às vezes não manifestada, todos nós somos visitados por esses eventos. A gente não tem, assim, né, o diagnóstico, né, de ansiedade, de pânico ou depressão, mas a gente é visitado por esses eventos. A gente chega na borda ali, quem não sente às vezes uma tristeza assim, meio do nada, né? Ou um medo, assim, ou uma sensação estranha, né? Em casa mesmo, às vezes eu estou meio esquisito assim, nossa, eu falo para a patroa assim, não sei, estou meio estranho. Ela fala, crise de ansiedade chegando, né? Aí eu mesmo não tinha prestado atenção, mas a pessoa com muitos anos de convivência já, e é mesmo. Aí você presta atenção, aí é a hora da gente buscar o remédio, através da prece, através da leitura edificante, de você se reestruturar ali emocionalmente, você ser visitado por essas luzes do Evangelho para a gente seguir adiante. É muito importante a gente fazer aos outros e também ter esse acolhimento íntimo, porque eu só posso dar para o outro o que eu tenho. Né? A pessoa está triste, eu estou mais triste ainda, como é que eu vou animar aqui minha irmã? E eu fico chorando para ela aqui. Não é assim, eu me estruturo de alguma maneira e vou oferecer para minha irmã o que eu puder. Eu estou com o coração destruído, dilacerado, mas não importa. Eu vou deixar minha dor de lado aqui para atender a dor da minha irmã. Esse é o caminho da construção, sabe, de um ser espiritual de uma ordem superior. Cada tijolinho, a cada gesto, a gente vai conseguindo isso. Onde eu deixo de ser o centro. Onde o egoísmo fica em segundo plano. O que interessa é a minha irmã. Meu problema eu vejo depois. E é claro que a mágica acontece, né? Mágica entre aspas, né? A lei de ação e reação. Aquilo que eu ofereço retorna para mim. Eu não busquei isso, eu não queria isso. Eu queria amparar a nossa irmã e deixei de lado a minha dor. Daqui a pouco eu vou ver que minha dor já está diferente, já está mais suave, já está melhor um pouco. No dizer do Cristo, né, vinde a mim, os aflitos sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? E ao Cristo é oferecer, né, aquilo que às vezes a gente tem tão pouquinho, né, mas a gente vai ter de volta sentindo as próprias provas, as próprias, né, caminhada mais suave, mais serena. Então vamos imaginar isso, pessoal. Toda vez que a gente estiver tentando esforçar, é o próprio Cristo que a gente está fazendo. Isso vai dar para a gente né? Vai chegar ao ponto que a gente não vai ter mais esse pensamento assim de troca, né? A gente vai fazer o bem pelo bem, mas até lá a gente precisa desses estímulos, né, desse impulso. Então vamos imaginar, cada um necessitado, cada dificuldade de relacionamento que chega, vamos imaginar, eu vou fazer aqui como se fosse ao Cristo, para a gente pegar realmente a dimensão da responsabilidade e da oportunidade que a gente tem naquele instante. Muito obrigado, vocês desculpem a correria, não dá para a gente abordar com profundidade tema nenhum, né? Mas é um convite a vocês lerem lá no Evangelho de Mateus, né?
capítulo 22 em diante está lá a essência toda lá do ensinamento de Cristo. Muito obrigado, a paz a todos.